Olá pessoal, meu nome é Concésio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos começar com o livro de Juízes. No último vídeo nós vimos as histórias de Josué, quando ele levou o povo de Israel para a terra prometida, conquistou a cidade de Jericó e várias outras cidades, derrotou vários reis e eles começaram a tomar posse da terra. Quando Josué já estava ficando velho, o Senhor lhe disse para dividir o restante da terra, que ainda não tinha sido conquistada, entre as tribos de Israel, e cada uma deveria conquistar a sua herança. E depois disso, Josué faleceu. Agora, no livro de Juízes, no capítulo 1, depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem de nós deverá subir primeiro para lutar contra os cananeus? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. Então a tribo de Judá pediu ajuda à tribo de Simeão e disse: sobe comigo para conquistar a herança que me pertence e depois pelejarei com você para conquistar a sua herança. E assim eles fizeram. Judá e Simeão subiram contra os cananeus e ferezeus, lutaram contra Adon e Bezeque e conquistaram a região montanhosa do Neguebe e as planícies. Depois então Judá subiu com Simeão, seu irmão, e eles feriram os cananeus que habitavam em Zefate. Cada uma das tribos foi subindo e conquistando a terra que tinha sido separada por herança. Mas eles fizeram uma coisa que não agradou o Senhor. Eles não expulsaram os habitantes da terra como Deus tinha ordenado que fizessem. Lá em Deuteronômio, quando Deus prometeu dar a terra aos filhos de Israel, ele disse que não era por causa da bondade e honestidade deles, mas porque os habitantes da terra eram muito maus. Por isso eles deveriam ser expulsos de lá, e Deus ajudaria a expulsá-los. Mas eles não obedeceram. Então no capítulo 2, o anjo do Senhor subiu até Boquim e disse ao povo de Israel: eu os tirei do Egito e os trouxe à terra que dei por juramento aos seus pais. E avisei que não fizessem aliança com os moradores dessa terra. Eu os ajudaria a expulsá-los. Mas agora vocês não obedeceram a minha palavra. Por isso, esses moradores permanecerão na terra. Eu não vou ajudá-los a expulsar. E eles serão uma armadilha para vocês, e os seus deuses lhes serão por laço. Quando o anjo acabou de falar essas palavras, todo o povo levantou a voz e chorou. Muitas vezes, quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, é melhor a gente obedecer do jeito que Ele pediu. Não adianta ficar pensando que é muito radical, muito complicado, muito difícil, ou que até muito estranho. Deus tem os motivos dele, e foi isso que eles descobriram. Então, depois da morte de Josué e daqueles que lutaram com ele, veio uma geração que não se lembrava do Senhor e nem do que ele havia feito aos filhos de Israel. E estes abandonaram o Senhor e começaram a seguir os deuses das nações que habitavam na terra com eles. Então o Senhor permitiu que essas nações se levantassem e atacassem os filhos de Israel e roubassem. Toda vez que eles saíam para lutar, eles perdiam, porque o Senhor já não lutava mais com eles, e eles foram oprimidos pelos povos que viviam na terra. Quando eles viram que estavam sendo derrotados pelos povos, eles começaram a clamar ao Senhor. Então ele levantou juízes que livravam o povo daqueles que lutavam contra eles. Mas muitas vezes eles não ouviam os juízes e continuavam seguindo outros deuses e se desviavam do Senhor. Quando o Senhor levantava um juiz, ele livrava o seu povo das mãos dos inimigos. Mas quando o juiz falecia, eles se desviavam novamente e seguiam outros deuses. Então o Senhor permitia que outra nação se levantasse e oprimisse o seu povo. No capítulo 3, lemos sobre as nações que ficaram na terra e lutaram contra os filhos de Israel: os cananeus, sidônios, heveus, ferezeus e jebuseus. Quando os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e esqueceram-se do seu Deus, ele os entregou na mão do rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim, e ele oprimiu o povo de Israel por 8 anos. Então eles clamaram ao Senhor, e ele enviou um homem chamado Otiniel, filho de Kenaz, que era o irmão mais moço de Caleb. Você se lembra do Caleb?
O Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Ele convocou todo o povo, se levantou contra o rei da Mesopotâmia e venceu. E a terra teve paz por 40 anos. Então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele fortaleceu a Eglon, o rei dos Moabitas. Os filhos de Israel serviram Eglon por 18 anos. Então clamaram ao Senhor e ele enviou um libertador. Eude, da tribo de Benjamim, que era um homem canhoto, foi quem Deus escolheu para libertar o seu povo. Ele fez um punhal de meio metro e quando foi levar o tributo ao rei Eglon, ele disse ao rei: "Tenho uma palavra secreta para falar ao rei." Nesse momento o rei despediu todos os que estavam com eles, chamou Eude e foi para a sala de verão. Quando eles estavam sós, Eude chegou para falar ao ouvido do rei e puxou o punhal que estava escondido na sua perna direita e cravou na barriga de Eglon. Eglon era um sujeito bem gordo. O punhal enfiou até que a gordura tampou o cabo. Caiu morto. Eude saiu da sala de verão e trancou. Quando os criados vieram, encontraram a sala fechada, pensaram que o rei estava descansando. E isso deu tempo para Eude fugir e reunir todo o seu exército. Quando os criados viram que estava demorando, abriram a porta e encontraram o rei morto. Eude foi até a região montanhosa de Efraim, reuniu os filhos de Israel e veio à luta contra os moabitas e prevaleceu. Derrotou todo o exército de Eglon e a terra teve paz por 80 anos. Outro que também libertou os filhos de Israel foi Sangar, filho de Anate. Ele feriu os filisteus e matou 600 filisteus com um ferrão de tocar o boi. Depois da morte de Eude, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele os entregou na mão de Jabim, o rei de Canaã. O comandante do seu exército se chamava Sísera, e Jabim tinha 900 carros de ferro. Ele oprimiu Israel por 20 anos. Então eles clamaram ao Senhor. Naquela época havia uma profetisa chamada Débora, que julgava os filhos de Israel. Ela mandou chamar Baraque, da tribo de Naphtali, e lhe disse: "O Senhor te ordena que reúna 10.000 homens e vá até o ribeiro de Quisson. Eu vou entregar Sísera e todo o exército de Jabim nas suas mãos." Mas Baraque respondeu para Débora: "Eu irei, se você for comigo." Então ela disse: "Eu vou, mas por causa disso o Senhor não vai entregar Sísera na sua mão. Quem vai matá-lo será uma mulher." Então Baraque reuniu a tribo de Zebulon e de Naphtali e subiu com 10.000 homens. Débora também foi com ele. Sísera convocou todo o seu exército, os seus 900 carros de ferro, e subiu contra Baraque. Mas o Senhor derrotou Sísera e Baraque perseguiu todos os seus homens e venceu. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Ele foi até o acampamento de um homem chamado Eber, porque havia paz entre Jabim e Eber. Quando ele chegou à tenda de Eber, Jael, mulher de Eber, recebeu Sísera e disse: "Entra na minha tenda e se esconda aqui, não tenha medo." Sísera chegou cansado e pediu a ela: "Me traga um pouco de água." Ela o colocou deitado, trouxe um cobertor e um copo de leite. Sísera bebeu e caiu no sono pesado. Jael, mulher de Eber, aproveitou que Sísera estava dormindo, pegou uma estaca e um martelo e cravou a estaca na cabeça de Sísera e deixou ele morto ali na tenda. Quando Baraque chegou procurando Sísera, ela disse: "O homem que você procura está dentro da tenda." Ele entrou e viu Sísera morto com a estaca cravada na cabeça. E foi assim que Deus entregou Jabim, o rei de Canaã, nas mãos dos filhos de Israel. Depois disso, Baraque e Débora fizeram uma canção em louvor e agradecimento a Deus. E a terra teve sossego por 40 anos. Mas, mais tarde, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Sempre que os filhos de Israel semeavam, os amalequitas e midianitas subiam contra eles e vinham como gafanhotos, destruíam tudo, inclusive os rebanhos. E isso enfraqueceu muito os filhos de Israel. Então eles clamaram ao Senhor novamente.
Certo dia, Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, estava escondido malhando o trigo, quando o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: Homem valente, o Senhor é contigo. E Gideão respondeu: se o Senhor é conosco, por que estão acontecendo todas essas coisas? Onde estão as maravilhas que nós ouvimos os nossos pais contarem sobre como o Senhor nos trouxe do Egito? E o anjo olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e liberta Israel da mão dos midianitas. E Gideão respondeu: Mas como eu vou livrar Israel? Eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família a mais pobre de Manassés. E o anjo respondeu: Eu irei contigo e você vai ferir os midianitas como se fossem um homem. E Gideão respondeu: Se é assim mesmo, então eu preciso que você me dê um sinal. E espera um momentinho aqui que eu já volto. Correu, foi preparar um cabrito e um bolo, trouxe tudo para o anjo, colocou na frente dele e o anjo disse: Coloque sobre essa pedra. Ele colocou tudo sobre a pedra e o anjo estendeu a ponta do cajado, tocou na comida e saiu fogo da pedra e consumiu tudo. Nessa hora o anjo desapareceu e Gideão viu que realmente era o anjo do Senhor. Então ele caiu de joelhos e disse: Ai de mim, eu vi o rosto do Senhor. Mas veio uma voz e disse a Gideão: Fique em paz e não tenha medo, você não vai morrer. Gideão então fez um altar naquele lugar e colocou o nome de O Senhor é Paz. Naquela mesma noite o Senhor falou para Gideão pegar o boi mais forte do pai dele e ir derrubar o altar de Baal e o poste ídolo que havia na cidade. Gideão obedeceu, pegou 10 homens que eram servos e fez tudo isso à noite para que ninguém visse, porque eles estavam com medo. De manhã cedo os homens da cidade viram que a estátua de Baal estava derrubada e o poste ídolo também. Procuraram saber quem foi, descobriram que foi Gideão e foram até a casa do pai dele, dizendo: Traz Gideão para fora, porque ele precisa morrer. Derrubou a estátua de Baal e o poste ídolo. Mas Joás respondeu: Se ele fez mal contra Baal, que Baal então se vingue. Se algum de vocês tentar lutar por ele, vai morrer. Enquanto isso, os midianitas e amalequitas se ajuntaram para atacar os filhos de Israel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, ele tocou a trombeta e convocou os filhos de Israel à batalha. As tribos de Manassés, Áser, Zebulon e Naphtali saíram ao encontro dele. Mas Gideão ainda estava muito inseguro, então ele pediu para o Senhor mais uma prova. Ele pegou um pedaço de lã e disse: Vou colocar essa lã lá fora essa noite e te peço que o orvalho caia somente na lã e toda a terra em volta fique seca. No dia seguinte, ele acordou, pegou a lã, torceu, ela encheu um copo e toda a terra em volta estava seca. Mas mesmo assim, Gideão ainda começou a ficar com dúvida e pensando: nossa, será que o sol não secou a terra e a lã, porque era lã, ficou molhada? Então ele disse: Não fique zangado comigo, eu preciso mais uma vez de fazer essa prova. Vou colocar a lã novamente lá fora, mas essa noite que toda a terra esteja molhada e a lã seca quando amanhecer. No dia seguinte, Gideão se levantou, toda a terra estava molhada pelo orvalho, e quando ele pegou a lã, ela estava totalmente seca. Então ele se encontrou com todo o povo e acamparam junto à fonte de Arode. Mas quando o Senhor viu aquela multidão reunida para a luta, ele disse a Gideão: É muito o povo que está com você, para que eu dê a vitória aos filhos de Israel. Senão vocês não vão dar glória a mim e vão achar que foi o seu próprio poder que os livrou. Agora saia e avise a todo o povo: quem estiver com medo pode voltar para casa. E nesse momento, 22.000 homens deixaram Gideão e foram embora. Só ficaram 10.000. E ele pensou: bom, agora já está bom. Mas o Senhor disse: ainda é muito o povo que está com você. Leve-os até o ribeiro para beber água e observe-os. Aqueles que ficarem de quatro, lambendo a água como um animal, esses você vai pôr à parte. Mas os que se ajoelharem e trouxerem a água na boca com a mão,
irão à luta com você. Gideão fez essa prova e somente 300 homens pegaram a água com a mão. Então o Senhor disse: com esses você vai vencer os midianitas. Então ele dispensou o resto do exército e ficou com as provisões e as trombetas deles. É claro que Gideão já não estava se sentindo seguro, mesmo depois de toda a confirmação que Deus deu para ele. Mas ele não pediu nenhuma outra confirmação. Mesmo assim, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe como nós somos. Então, ele chegou para Gideão e disse: pega o seu servo e desce escondido até o acampamento dos midianitas. Lá você vai escutar algo que vai te fortalecer. Então Gideão pegou o seu servo e desceu escondido à noite até o acampamento dos midianitas. Chegando lá, viu 2 homens conversando em volta da fogueira e um deles estava contando o sonho ao outro. Ele disse: essa noite sonhei que um pão de cevada desceu rolando sobre o acampamento e derrubou todas as barracas e destruiu tudo, virando de cabeça para baixo. O outro homem respondeu: isso não é outra coisa senão Gideão, o filho de Joás, aquele homem israelita. Deus entregou todo esse exército nas mãos dele. Quando Gideão ouviu isso, ele ficou todo animado, louvou o Senhor, voltou para os seus homens e disse: o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 grupos de 100, deu a cada um uma tocha acesa dentro de um jarro de barro, uma trombeta, e disse a eles: façam exatamente o que vocês virem eu fazendo. Então, quando estavam todos posicionados, Gideão tirou a tocha para fora, quebrou o vaso de barro, pegou a trombeta, começou a tocar, começou a gritar, balançando a tocha, e todos os homens quebraram os vasos, balançaram as tochas, tocaram a trombeta, gritaram, e aquele barulho enorme acordou os midianitas, e Deus enviou um espírito de confusão no meio do acampamento, e eles começaram a se matar uns aos outros, e muitos fugiram. Nisso Gideão reuniu todo o seu exército, foi atrás dos que estavam fugindo e ainda convocou os homens que tinham abandonado a batalha e perseguiram todos os midianitas e amalequitas, e não ficou nenhum vivo. Prenderam inclusive os príncipes midianitas e os mataram. Depois dessa grande vitória, os filhos de Israel disseram a Gideão: domina você sobre nós e os seus filhos também. Mas Gideão respondeu: nem eu nem os meus filhos vamos dominar sobre vocês. Quem domina sobre Israel é o Senhor. Se vocês querem me agradar, que cada um dê um anel ou brinco de ouro que pegou dos despojos de guerra. Então ele estendeu a capa e cada um jogou um brinco ou anel de ouro, e no final das contas Gideão saiu com 30 quilos de ouro dali. O problema foi que quando Gideão chegou na sua cidade, ele derreteu aquele ouro e fez um ídolo, que mais tarde os filhos de Israel foram adorar. Depois da vitória com os midianitas, a terra teve sossego por 40 anos. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a adorar o Deus Baal e abandonaram o Senhor, e nem usaram de bondade com os filhos de Gideão. E a continuação dessa história vai ficar para o próximo vídeo das histórias da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.